Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia de Santo Tomás de Aquino, nós vamos refletir no artigo 2, da Suma Teológica, se o bem é logicamente anterior ao ser. Nós estamos na Suma Teológica, volume 1, de Santo Tomás de Aquino. Estamos tratando a questão 5. Essa questão trata sobre o bem em geral. Ela é dividida em 6 artigos. Já tratamos o primeiro artigo, onde a hipótese era: o bem se diferencia do ente na realidade, isto é, do ser. Isto é, o bem se diferencia do ser. Chegamos ao argumento da antítese de Santo Tomás, que afirma: o bem e o ser realmente são idênticos. Diferem racionalmente, isto é, o bem e o ser são idênticos na realidade, embora diferem quanto à razão, mas o termo bem exprime a razão de atrativo, de desejo, que o termo ser não exprime. Como atrativo? É que Santo Tomás havia afirmado que a essência do bem é tornar-se algo desejável. E uma coisa se torna desejável na medida em que ela é perfeita. Visto que o ser, cuja noção de desejável lhe é estranha, revela que o ser deseja a própria perfeição. O ser tende à perfeição. É um bem, em sua essência, que faz a coisa desejável. Agora tratamos o artigo 2. Se o bem é logicamente anterior ao ser. Qual vem primeiro, o bem ou o ser? A hipótese inicial que Santo Tomás trata, que vem colocada para ser analisada, é a afirmação. Parece, aqui é uma hipótese, que o bem, segundo a razão, tem prioridade sobre o ente, o ser, aquilo que existe. Diante da hipótese, ele apresenta então 3 teses, que vai sustentar então essa hipótese de Santo Tomás. Então ele põe aqui, 4 teses, ele vai distribuir 4 teses. A primeira tese: a ordem dos nomes é relativa ao que os nomes significam. Ora, entre os nomes de Deus, o argumento tirado de Dionísio, o Areopagita, na obra Divinos Nomes, no capítulo 3º, ele coloca o bem antes do ser. Então, ele vai desenvolvendo todos os nomes de Deus. Então, nesta ordem colocada por pseudo Dionísio Areopagita, ele coloca então o bem antes de falar sobre o ser. Logo, o bem é logicamente anterior ao ser. Nesta obra, Dionísio Areopagita vai apresentando o nome de Deus. Essa obra do nome divino é uma teologia afirmativa. Teologia, então, que vai afirmando que Deus é, dentro da capacidade de intelecção, na capacidade de conhecimento humano. É a teologia positiva. E nesta obra, Dionísio cita primeiro o bem e depois, mais adiante, ele cita o ser. A segunda tese: deve-se considerar como primeiro na ordem a noção
que se estende o maior número de objetos. Daí, o bem tem maior extensão que o ser. Pois Dionísio Areopagita, na obra dos Nomes Divinos, afirma que o bem se estende ao que existe, isto é, ao ser, e ao que não existe, o não ser. Ao passo que o ser se estende só ao que existe. Logo, logicamente, o bem antecede o ser. A terceira tese, ele afirma, tem prioridade aquele que é mais universal, visto que é, por natureza desejável, o bem, que é mais universal que o ser, visto que ele é desejável por natureza. E alguns desejam mesmo o não ser, como diz a Escritura. Argumentação tirada de Mateus, capítulo 26, versículo 24. Melhor fora a tal homem não haver nascido, como uma coisa boa e melhor. Logo, o bem é logicamente anterior ao ser. A quarta tese afirma: não só o ser é desejado, mas é também desejado a vida, a sabedoria, as realidades semelhantes. Daí pode-se ver que o ser é um caso particular do desejável, daquilo que se deseja, do qual o bem expressa o aspecto, universal. Logo, o bem é logicamente anterior ao ser. Depois dessas quatro teses, Santo Tomás faz uma antítese, que se opõe às teses, as quatro teses. Na antítese, ele cita o livro das Causas de Aristóteles, que afirma: a primeira das coisas criadas é o ser. Então, aqui o ser tem prioridade, porque é o primeiro a ser criado. Agora, depois dele colocar a antítese, que rebate a antítese, ele então vai fazer a síntese, procurando então, entre a tese e a antítese, dar a resposta à questão colocada nesse artigo. Então, agora, depois de colocar a antítese, que se opõe às quatro teses, ele responde colocando a síntese. A conclusão que chega a Santo Tomás é de que o ser é logicamente anterior ao bem. Assim, o ser, segundo a razão, tem prioridade sobre o bem. Claro, tomando em consideração o que é tomado de Aristóteles. Se a primeira das coisas criadas é o ser, então o ser é anterior ao bem. A razão é definida, por aquilo que o intelecto concebe da coisa, e ao conceber, exprime por meio da palavra. Assim, o ser tem prioridade segundo a razão, visto que o ser é o primeiro, porque é o primeiro que o intelecto concebe, pois é o ser que primeiro o intelecto concebe na ordem da razão, da lógica. Na medida em que o ser se encontra em ato, Aristóteles, capítulo 9 da Metafísica. O ser, o ente, é o objeto próprio do intelecto. É o primeiro inteligível. Assim se conclui que o ser, segundo a razão, tem prioridade sobre o bem, porque é o primeiro inteligível. Daí, depois de responder essas teses contrapostas através através da antítese, ele vai responder então as quatro primeiras teses propostas no início do artigo 2º. Primeira resposta, primeira tese. Quando Dionísio Areopagita, na obra Divinos Nomes,
quer implicar a Deus uma relação à causalidade, né? Lembrando que a teologia aqui é uma teologia afirmativa, onde o ser humano pode dizer o que Deus é. A teologia negativa, apofática, né, que corresponde à sua teologia mística, ele vai responder o que Deus não é. Porque muitas vezes a teologia afirmativa diz que Deus é alguma coisa, a negativa diz, por mais que eu possa afirmar o que Deus é, mas o mais correto da gente entender o que Deus é negando aquilo que a mente humana afirma sobre Deus. Então a teologia negativa é mais próximo da verdade de Deus que a teologia afirmativa. Então a teologia negativa afirma que Deus não é. A teologia afirmativa afirma que Deus é. Então, Dionísio responde o que Deus não é. Na teologia mística, a teologia negativa. Então, em se tratando de uma teologia afirmativa, Deus vem nomeado a partir das criaturas, porque só assim as criaturas podem entender quem é Deus. E Deus vem então, nomeado, criado a partir das criaturas. E Deus, aparece como causa de todas as coisas. Deus é causa eficiente de todas as coisas e não é causado por ninguém. Sendo ele a causa primeira, tudo que ele cria é e vem referido a seus efeitos, como causa primeira. Sendo assim, o bem, por razão de ser atrativo, desejável, implica uma relação de causa final. Todo ser tende ao bem final. E é causalidade que é a primeira de todas as outras causas. Pois o agente, o bem, é causa das coisas, porque faz o agente, aquele que age, agir, que move a matéria para a forma, que é a tendência ao bem final. O agente faz mover a matéria para a forma. Assim, o fim vem chamado causa de todas as coisas. Ao se tratar de causalidade, causa das causas, o bem tem prioridade sobre o ser, como fim sobre a forma. Isto é, nas causas, o bem vem anterior ao ser, como fim, à forma. O bem antecede como fim à forma, porque o ser tende a atingir a sua finalidade e a finalidade do ser é atingir o bem. Daí que, então, os nomes divinos designam a causalidade divina. Primeiro, como causa das causas. O bem vem antes do ser. Aqui o argumento passa, então, aos platônicos. Os platônicos não distinguiam a matéria da privação, visto que consideravam a matéria um não ser. Também era princípio do mal a matéria. Acentuavam a participação do bem, do que o ser podia significar. Daí, como eles afirmavam, que a matéria-prima participa do bem e tende para o bem. Como o semelhante procura o semelhante.
A matéria, do ponto de vista dos platônicos, sendo não ser, conclui-se que a matéria não participa do ser. Esta é a argumentação de Dionísio Areopagita, quando afirma que o bem se estende ao que não existe. Depois ele responde à segunda tese, a objeção. Esta afirma que o bem se estende ao existente e ao não existente. Mas nós temos que agora entender o que significa não ser. O não ser não significa aquilo que é afirmado pelos platônicos. Aqui nós temos uma nova noção sobre o não ser, um sentido sobre esse não ser. Devemos entender o que este não ser, né, significa, né? Em virtude da causalidade. Deve-se entender o não existente, não o que absolutamente não existe, o nada, mas aquilo que, sendo potencial, que pode vir a ser, e na atualidade está privado, não pode vir a ser, visto que o bem exerce a função de fim, onde repousa o que já é atual, o ato, e para o qual se move, né, aquilo que está por vir. Ainda não é atualizado, está em potência, não em ato, e o bem se torna potência pura. Então, o ser que está em potência, ele vai se realizar em ato. Essa realidade de atingir o objetivo final do bem faz com que aquela realidade que ele não é ainda, ele ainda vai atingir como objetivo final, que é a busca do bem, chegar ao bem. O ser implica somente as relações de causa formal, inerente, ou causa exemplar. Então, essa causa exemplar só se estende, né, ao que já é atual, mas potencialmente tende a ser, para atingir o fim, isto é, um fim bom. Então, um ser que potencialmente está, né, presente aqui, ele tende a um fim bom, mas enquanto ele ainda não atingiu esse fim bom, esse não ser, mas ele potencialmente está em condições de atingir esse objetivo e tornar essa potência em ato. A resposta à terceira objeção. O não ser é desejável, não por si mesmo, mas de forma acidental, enquanto o não ser deseja a supressão de um mal que se dá pelo não ser, mas que tende ao ser. A eliminação do mal só é desejável para privar de algum ser. E este é o que é desejável em si mesmo. Assim, o não ser é um bem acidentalmente, isto é, um acidente. O acidente se opõe à substância. A substância é o ser concreto que existe por si. O acidente é aquilo que não é necessário para um ser e não o define. Por exemplo, a cor do cabelo é um acidente, né? Pois o cabelo continua sendo cabelo, mesmo sendo de cores diferentes. A quarta resposta, a quarta tese afirma: a vida, sabedoria, coisas semelhantes são desejadas enquanto atuais. Elas estavam em potência, elas então se tornam em atos, né, realizadas. Pois o que tudo se deseja é um certo ser. Então o ser é desejável e, por conseguinte, só ele ser é bom. O bem, então, é aquilo a que todas as coisas tendem. Então, todas as coisas tendem ao bem. É a finalidade, atingir esse bem. Ao afirmar que todas as coisas tendem a um fim, significa que tendem, então, ao bem, que é a finalidade das coisas.
Aqui vemos o bem intrínseco. O fim último para a ação humana é a busca, a realização do sumo bem. Então, é uma questão, né, onde no início se colocava, né, a seguinte questão: se o bem é logicamente anterior ao ser. E quando nós vemos, né, a antítese, né, desenvolvida aqui por São Tomás de Aquino, ele vai mostrar: se a primeira causa das coisas criadas é o ser, daí se pode concluir que o ser é logicamente anterior ao bem. O bem é uma realidade onde o ser tende a atingir um bem desejável, que é um fim. Então, há toda uma realidade daquilo que o ser é, daquilo que ele tem potencialmente, daquilo que ele vai se tornar, mas é sempre a busca de uma realização, de atingir o fim, que é um fim, que é um bem. Então, por isso, né, o fim último para a ação humana é atingir o sumo bem. Então, essa é a questão que é tratada nesse segundo artigo, né, da quinta questão, né, que trata do bem em geral. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.